Começamos. Começamos. Aumenta o volume dessas caixas aí, porque minha voz fica de... Não, tá de boa, porque eu tô gravando você direto do meu fone de ouvido aqui, então tá massa. Entendi. Boa tarde, ainda bom dia, Marcos. Tudo bem? Como é que você... Eu sou um péssimo apresentador. Acho que a gente poderia chamar outros atores. Você já fez trabalho de apresentação? De apresentação como uma pessoa, tipo... Não. Acho que só... Apresentar evento, apresentar... Nada do tipo? Não sei se tem um carisma para isso. Acho que eu sou ator porque... Então você acha que para ser ator não tem que ter carisma para ser ator? Não, acho que o carisma é outro. Não é um carisma pessoal, tipo... Um carisma de pessoa, sabe? Sim. Eu acho que o carisma tem que ser da energia que você tá ali mimetizando. E você no vídeo, sobretudo. Entendeu? Sim. Você pode ser uma péssima pessoa, inclusive. Muito intragável. E aí eu acho que... A história do cinema... O que é muito comum, inclusive. O que é muito comum, e a história do cinema e do audiovisual, tanto brasileiro como internacional, acho que tem exemplos de sobra aí, entendeu? Então, mas eu acho que ser um apresentador tem algo que tem muito... Óbvio que dá pra não ser uma pessoa que não é muito carismática e ser um apresentador bom também. Mas eu acho que ser apresentador tá mais ligado à sua própria pessoa mesmo. Uma persona da pessoa, sabe? Tipo, que ela faz muito bem aquilo ali. Sim. Eu sempre me interessei pelo fenômeno. Pior que eu acho que você tem, cara. Porque eu acho que o carisma do apresentador não é só ser gentil e legal, é ter uma personalidade marcante e agregadora, e você se sinta, na verdade, à vontade de ver aquela pessoa e que ela seja... te deixe confortável assistindo o que ela tá pautando. Sim. Ali. Acho que você tem isso, cara. Tem esse lugar para além desses atributos pessoais, eu acho que tem também a vocação, né? Que é uma coisa que não, a vocação não sei se você muito, tem, tipo, já não sei. Que é essa disponibilidade para... Você tá todo sábado ali, caldeirão no Murilo. Isso, imagina, a paciência de lidar com várias pessoas. Mas se tu for pensar, né? A Tata Werneck não tinha perfil e tá aí agora com um talk show, né? Verdade. Ela tem cara de ser muito impaciente, né? Muito... Verdade. Olha, a gente aqui falando mal da Tata. Não, mas eu... Não, eu não acho que impaciência é uma... É uma impaciência como um atributo, é um problema, né? É um atributo. Eu não considero uma pessoa impaciente também. Você é. Só que... Você é. Só que eu acho que nesse rolê, com o personagem, você tá ali em nome de uma narrativa, né? Então as suas questões pessoais, elas são mais colocadas de lado em nome dessa narrativa. Sim. Os seus atributos, né? Sim. São coisas suas que vêm e vão pro personagem, né? Isso é interessante, amigo, e acho que já pode abrir nossa conversa aqui também, já abriu, né, mas sobre esse lugar, porque a gente trabalha também a gente trabalha a nossa dramaturgia, a nossa encenação dentro, muitas vezes, de cenários, de situações reais, né? Sim. Filmes que a gente trabalha documentário e ficção. E a gente já trabalhou algumas vezes com nossos nomes, acho que pelo menos uma vez. Sim. E outras vezes com outros nomes, personagens ficcionais de verdade dentro de situações, às vezes, cenários e outras pessoas reais, né? No caso do Qual é a Grandeza ali, por exemplo. Sim. Você está fazendo um papel ficcional dentro de uma situação real, pessoas reais ali. Quando você está fazendo
um filme, por exemplo, e você tá colocando teu nome, mas você não tá agindo como você agiria na tua vida, tem alguma restrição? Você acha que você se segura quando você tá fazendo, porque tipo assim, vão achar que eu sou doido, mesmo quando você tá com o Isaías, assim, porque as pessoas confundem que é tudo documentário, que é tudo de verdade, que todo mundo, você e eu, a gente é doidão, que não sei o que. Você acha que você se segura, você não segura? Como é que é? Não, eu Pra acho ter que. essa ranhura na tua imagem, assim. É, primeiro, eu não fico preocupado com a minha imagem pessoal, assim, eu acho que isso não é algo que passa pela minha cabeça. Quando eu estou fazendo. Mas, bom, quando eu estou fazendo um personagem totalmente protegido, clichê, né? Você está dentro da narrativa, você está sendo visto por outro nome, os códigos estão muito estabelecidos com o espectador, então tudo ok. Quando você está fazendo um personagem que ou flerta com documentário ou é documentário e você está usando ali o seu próprio nome, os códigos são estabelecidos pelo diretor, que no caso você, né? Então, eu me sinto livre para passear em torno disso, ainda que as situações sejam hiperbolizadas, como no caso do Garotos Ingleses, né? Em que sou eu, em que eu falo da minha vida pessoal, em que eu falo das minhas questões, em que o mote daquela busca por saber quem é enterrado ali é real, só que ao mesmo tempo você se sente livre até para dizer coisas que você não diria normalmente, porque talvez não te entenderiam. Então eu acho que é um processo de liberdade também, isso de ser você com a lente de Sim, aumento, sabe? Porque você não deixa de ser você, mas ao mesmo tempo você está respeitando um jogo, tem um jogo ali, né? O jogo do roteiro, o jogo do que o diretor quer que você faça, né? Ainda que em alguns momentos esse roteiro, essa dramaturgia tenha sido pensada por mim também, mas no final o contorno é dado por você, então acho que também nada é tão doidão assim como as pessoas pensam que é. Eu acho que esse flerte do personagem com a pessoa real é interessante para enlouquecer, no sentido das ideias, no sentido de até onde você pode ir, mas ao mesmo tempo é tudo sob controle, né? Eu penso que a câmera e o espaço ali da filmagem e do espaço cênico, né, quando a gente está trabalhando, é um lugar de exagerar um pouco mais questões que a gente não necessariamente daria tanta vazão sem ela ligada, sem a câmera ligada naquele momento ali. Sim. E é por isso que a gente liga, né? É por isso que a gente liga a câmera, para poder encontrar certos lugares de escape, de fala e de exagero mesmo, que a gente não conseguiria, não teria coragem de ter sem ela, né? Ligada, assim. E que bom que a câmera existe para isso, né? Que bom, né, cara? E é como se cada vez que a gente filmasse, eu tenho pensado muito nisso, principalmente acho que desde sempre, né? Mas acho que vai ficando mais grave a vida e os filmes com o tempo, que cada vez mais é como morrer dentro do filme, é como fazer tudo que você pode fazer, é como se fosse o último filme sempre, né? Como se fosse as últimas coisas que vão ser ditas, vão poder ser ditas, né? Como se fosse a última chance, assim, né? De falar alguma coisa, de salvar a própria vida. Que não sabemos se vamos ter outra chance de fazer isso de novo, ou se vamos ter o que falar de novo, ou se sei lá, sobre isso, né? Então por isso que cada vez que a gente faz algo, e mesmo quando coloca o próprio rosto, eu acredito, pelo menos agora falando mais de mim também, que eu também atuo nesse filme,
já que a gente tá falando disso, né? Pra mim é muito assim, sabe? Colocar. E muitas vezes tem hipérbole mesmo, né? Tem exagero. Mas acho que é o que faz é o que diferencia das nossas vidas, é o que diferencia porque não é porque somos nós, porque às vezes são nossos nomes, às vezes são nossas questões, mas também não é a nossa vida, não é 100% a gente, porque senão não seria um filme. Nossas vidas não são um filme, né? Sim, Então, para transformar, para fazer esses recortes funcionarem, a gente tem que também ir para outros lugares. Acho que outros lugares da gente, para esses outros lugares, a gente vai através da hipérbole, né? sim. De potencializar as coisas que a gente tá sentindo. E aí, trazendo amigo pro Isso Aqui Não É Festa, que é esse nosso projeto agora, e que a gente tá fazendo ele, e tá fazendo da forma que eu sempre quis fazer, cara, que é... a forma que a gente tá fazendo, eu digo assim, de tá fazendo espaçadamente, e tá podendo olhar pro processo dentro da realização dele, e respirar, e pensar, né? Planejar novas etapas com o tempo, e deixar a vida atravessar o processo, deixar que a vida também paute os próximos passos, né? E amadurecendo o filme, eu tenho muita dificuldade de escrever alguma coisa, tu sabe, né? E aí colocar no papel, e aí filmar aquilo, e aquilo é imutável, e eu preciso muito do Sim, processo, que a vida e o processo atravessam o sim, próprio as filme, né? coisas. Uhum. E aí tem sido bom nesse sentido, cara, porque, pô, pensa que a gente começou a filmar em agosto de 2022, a gente tá gravando agora em fevereiro de 2023. Então já são 6 meses. 6 Fora que a meses. gente tava escrevendo antes e pensando antes e continua Sim, pensando. E a gente não sabe quando a gente vai voltar a gravar, provavelmente logo, esperamos. espero que E é antes de isso, né? agosto desse ano. Como é? Espero que antes de agosto desse ano. Com certeza. E aí tem isso, né? E o teu personagem, ele... A gente já tinha pensado, nossos personagens, né? Já tinha pensado que eles fossem passar por um processo de corrida eleitoral no país mesmo. Eles iam atravessar as mudanças pessoais deles, mas também eles iam atravessar um país de um governo pro outro, né? O que demanda um Dessas, tempo, né? é. E como é que você acha que você vai voltar pra esse papel, cara? A gente começou a gravar em agosto, as suas cenas foram gravadas em agosto, e provavelmente a gente tá pensando em gravar ali a partir de abril, maio, junho, né? Sendo otimista. Você vai voltar a gravar 10 meses depois, o mesmo personagem, tendo vivido esses 10 meses de forma real, assim. Você já fez isso? Tipo, você já... Acho que não, mas... E É, como é o que você que tá... Qual a expectativa, cara? o mais recente, acho que eu tô Tu tá vivendo isso fazendo uma quase que um série, pouco. né? Então, eu experimentei isso em dezembro de 21. Eu fiz um personagem numa série de streaming. E agora, em janeiro desse ano, de 2023, eu voltei para esse personagem, né? Sim. Dezembro Mas tem 21 a de janeiro 23. dezembro de 21. Uau. Eu Mas só na fiz um série, episódio. passa esse tempo todo ou não? Passa tipo 2 dias? Na série passa 3 meses. Oh, que Um loucura. mês, É o dois contrário então do que a gente meses. tá fazendo. É o contrário do que a gente está fazendo. A gente está Que vivendo loucura. real a mudança eleitoral do Cara. Brasil. Eu acho que então eu vivi essas experiências concomitantes, porque essa série começou em dezembro de 21, nosso filme começou em agosto de 22, a série volta agora em janeiro de 21, ou de 23, eu termino agora a série e a gente volta por Isso Aqui Não É Uma Festa daqui a pouco. Então eu penso que... Eu acho que o roteiro ajuda a coesão, né, de tudo isso. Assim, eu acredito muito no que eu li, no que eu fiz. Particularmente, eu, Murilo, não gosto de ver as cenas que eu fiz antes, né? Para não afetar o que eu penso do personagem. E como esse é um processo muito autoral nosso, em que a gente construiu junto, para mim
é muito mais simples, não é que seja muito mais simples, mas é mais seguro voltar para ele do que, por exemplo, no caso da série do streaming, onde a minha autonomia é muito menor, né? Até porque eu também, quando eu fiz lá em 21, eu não sabia o teor das cenas que eu faria em 23. Aqui, embora a gente esteja num processo constante de elaboração de dramaturgia, que, como você bem disse antes, as coisas, às vezes, elas tomam um contorno no set, no momento, atravessados pelo que está acontecendo na rua, e enfim. Eu acho que lá é mais difícil por isso, porque eu não sabia o que vinha. Entendeu? Já aqui no nosso processo, acho que eu tenho essa segurança de que, bom, eu criei essa personagem, ela está dentro de mim. E embora seja um processo, o personagem seja totalmente fictício, ele está dentro de um processo híbrido, né, de cinema, e esse hibridismo também eu levo para o personagem, então eu levo muita coisa minha para o personagem, o tempo inteiro. Embora eu ache ele perversamente cínico, e eu não. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que não é uma questão voltar. É delicioso, na verdade, porque dá uma sensação de que ele nunca saiu de mim. E talvez nunca saia, sabe? Talvez Isaías seja um pedaço de mim, que eu tô botando pra fora naquele momento ali. Sim. Entendeu? E que se a gente tivesse de fazer em outros momentos, eu resgataria ele. Então, na verdade, isso pra mim é muito bom. Eu sinto que você entra rápido nele, independente da situação, assim, no Isaías. Quando a gente vai ter que filmar, às vezes, independente do lugar, ou da estrutura que a gente está tendo que colocar ali no momento, das peripécias ali, quando tem que entrar no Isaías, tu entra rápido. É porque tu tá... Não é porque tu tá escrevendo junto, tu sempre entrou rápido comigo nos personagens, assim. Não é só porque tu tá escrevendo junto, talvez. Não, até porque eu acho que é porque a gente confia muito, eu confio muito em você, né? E eu me sinto muito tranquilo em acessar os dispositivos que você me dá e saber que eu posso propor e jogar. E se funcionar, tá ok. Eu também então, confio muito, obviamente, porque não é qualquer ator que você faz isso e ele entra. Tem que confiar muito no ator também, pro cara... Você chegar depois de uma diária inteira em Petrópolis, por exemplo, que a gente fez, né? E aí falar, pô, cara, a gente tá com 1 hora livre aí, vamos... Quer fazer um monólogo sobre o Laudêmio Imperial, entendeu? Mas é aí que entra, eu acho, que a questão da autoralidade e da nossa relação, misturadas, imbricadas, né? Uhum. Que eu sei que aquilo ali tá dentro do que a gente quer, pode não servir. Você pode cortar 70% daquilo ali e só 30% ser um ouro, uma cena interessante. Mas essa consciência de que isso faz sentido pro personagem, pra história, criar isso e ver o que é, isso te dá uma liberdade disso. Você tem tanta consciência de quem é esse personagem, de quem é essa pessoa, que se você coloca uma situação nova, não, agora você vai se vestir de unicórnio e você vai saltar sobre os caminhões de lixo cantando ragatanga. Se eu entender que isso faz sentido pro que a gente está fazendo, eu vou fazer. Eu não vou questionar. E se ficar ruim, eu confio de que isso não vai entrar pro filme. Isso pra mim não é uma questão. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu acho que isso vem muito em função da autoralidade, e a autoralidade que também você me permite, ainda nos processos que eu não fui autor, tá ligado? Que você me permite autor, eu acho que você foi em todos, né, de alguma forma. Porque mesmo no Planeta Live, a gente fez um curta, gente, chamado A Destruição do Planeta Live, está... Eu vou botar o link aí na descrição. Destruição do Planeta Live. Mesmo nesse curta, você faz um monólogo no final do filme belíssimo, amigo.
que é Sim, praticamente seu, tanto que eu te dou pontos, assim, do que você deve falar, mas você desenvolve a partir dali, né? Então a gente divide a autoria daquele monólogo, porque, tá, eu te mando áudio de 1 minuto e meio, 2 minutos do que você deve falar, você me manda um áudio de volta de 8, ou seja, obviamente você criou coisas aí. totalmente enlouquecido e mega Né? generoso. E falando de política ainda, né? Política com Sim, afeto. Mas você entende que não tem como, nesse caso que também atravessa o documento, que é documentário, né? E que atravessa a nossa relação de amizade, o espaço de criação ele é muito mais livre, né? Acho que mais ainda do que no Isso Aqui Não é uma Festa, sabe? eu vou, vamos voltar para isso aqui numa festa, mas eu gosto, voltando para aquele monólogo do Planeta Live, eu acho que é um dos nossos momentos mais sublimes, cara, de parceria criativa. Aquele monólogo. Acho lindo, cara. Porque ali é sobre afeto, né? É Eu acho que lindo diz aquilo. sobre como a gente trabalha e assim, por mais que também hajam hipérboles ali, tanto políticas como de tanto desejo de bem-querer ao outro, também vendo dessa situação de eu sei o que você quer, Sim, sabe? sim. O que eu acho mais bonito naquele monólogo é que eu não sei se a gente tinha conversado. Me lembre, cara. Em algum momento eu falei pra você, ou nem precisou ser dito isso, porque é algo meio que estraga a magia também da coisa, que nem você dizer o óbvio e estragar. É que, Hum. às vezes é melhor você deixar coisas nas entrelinhas, assim, que nós dois estamos entendendo o que a gente quer. Só que se eu falar, por exemplo, Murilo, você vai ter que fazer um discurso muito otimista, mas tão otimista que vai ser ridículo e você vai rir no meio dele. Eu não precisei te falar aquilo, mas acho que em algum momento eu falei, cara, é uma coisa muito utópica e absurda. Sim, isso você E pediu, aí, que fosse absurdo. sim, mas eu não precisava É, pedir pra você rir. Eu não pedi pra você rir em algum momento. E você sim, ri quando você fala da reparação, a parte mais absurda talvez que vai ter justiça social, quando você começa a rir. que é o que E deveria aí, haver no e Brasil, aí né? óbvio, mas assim, e você ri de uma forma tão sincera que acho que se eu pedisse pra você rir não ia ser tão sincero. Talvez fosse que você é um grande ator, mas eu digo assim, quando você ri naquele momento ele é tão sincero, cara. Acho que no momento de atuação que eu já vi na minha vida, de fato, assim, mais sincero. Assim. Você começa a rir, aí você volta a falar, né? Você se contém e volta. Assim. E eu acho que aquela risada desse entendimento, assim, dessas entrelinhas, do que precisava, do que ser passado e ser dito com aquele texto ali, sabe? Se eu falasse, cara, você vai dar um texto. Talvez eu esteja me justificando assim pela minha falta de clareza na comunicação, porque eu sinto que eu me comunico melhor pela expressão artística do que na vida. E aí. Mas naquele momento ali eu sinto que você me entendeu completamente. E isso pra mim caralho. É sentido de estar vivo realmente, porque alguém me entendeu completamente. E, Ai, que bom. e eu não sinto isso durante a vida, do dia a dia. Pelo contrário. Tô sempre sendo mal interpretado. Mas ali, Entendo. cara, é muito bonito. Só queria Não, mas afirmar. eu acho Não sei que se eu já falei com essas isso. palavras, do quanto eu gosto daquele monólogo, cara. Realmente. Acho que você nunca disse quanto você gosta desse monólogo. Acho que é a primeira vez. É. Mas eu acredito que, além do processo de conexão, além não como se isso não fosse importante, repito que isso é muito importante, além desse processo de conexão que eu tenho com o seu trabalho, e que eu acho que todo ator tem que ter com o diretor que está trabalhando, né, de depósito de confiança, eu acho que tem esse rolê do nosso trabalho aqui, que é literalmente acreditar no que está dizendo, ainda que seja muito absurdo. E aí você entra nessa onda do dito, porque você realmente está reflexionando a todo tempo sobre aquilo ali. E você acredita naquela ideia. Você desenvolve essa ideia por inteiro como se ela fizesse parte de você.
E aí chega um momento que pode parecer muito, e é intuitivo, em que você vai rir, você vai reagir ao seu próprio pensamento, você vai se interromper, você vai se questionar. E como a gente não tinha ali um limite de corte ou de tamanho da cena, era como se você deixasse um ator livre para improvisar e é isso, sem uma batuta, sem uma Sim. regra, sem um regramento, sem uma cerca. A cerca vem na edição que você Sim, faz, sim. né? Mas naquele momento não tem. Então eu acho que a pitada daquele monólogo é literalmente acreditar que eu tinha que te dizer uma mensagem utópica a respeito da regeneração do Brasil, da sua vida pessoal, juntar essas duas coisas até que o momento chegasse no fim do Brasil, no fim do mundo, no fim da sua vida. E então eu tinha que construir isso e acreditar, óbvio, no que eu estava falando, a ponto de dizer que você viraria uma ameixa, né? Uma pequena ameixa. Envelhecendo. Entendeu? Que foi uma ideia, não foi nenhuma ideia sua, foi algo que você soltou na sua indicação. Da ameixa, né? É. Se algo você falou sobre ameixa e sobre envelhecer. Engraçado. E eu peguei aquilo e joguei lá no final. Tá ligado? Tem o PUC, né? Acho que eu falava PUC e você fez PUC também no seu. Então, você vê como também nada é tão intuitivo e solto assim. Teve uma... Porque essa sonoplastia do PUC, ela fala, amigo. Pô, no final, essa onomatopeiazinha, ela é muito importante audiovisualmente, mas, né? Sim, porque ela ainda vem com um tempo de reflexão. Porque ela é sutil, né? Ela é um pouquinho muito sutil e leve e bonitinha. Depois eu falo sobre justamente o ela não implode. Ela faz um pouco. Então, e é isso, e a voz faz isso, né? Continua, terminando, sim. Eu tinha gravado um epílogo pra esse filme. Acho que eu botei no Instagram também, que eu continuava falando depois. Mas eu achava, mas eu achava, não, tem que acabar com um Willow falando, não dá pra botar mais nada aqui. Aí eu não botei. Enfim, acho que ia ficar muita coisa e ia tirar a força do seu discurso. Então, acho que era um ou outro ali. Era uma coisa ou outra. Tinha a força do discurso e tinha uma coisa que nós batemos aqui. Curtas, longos não são curtas. Verdade. Temos feitos curtas agora cada vez menores, né? Aquele curta tem 19 minutos. Se você bota aquele epílogo, ele teria quase 24. Teria 24, 25 minutos. Entendeu? Nada demais. Contra. Inclusive, a gente se conheceu por conta de um curta de 25 minutos. 30. 30? Olha eu contra você. E agora mas aquele curta, eu gosto daquele curta, tá? Eu gosto. Vou botar também no link. Mentira, não vou não. Vai botar aí o de na descrição. E voltando ao nosso projeto atual. Que cara, esse filme que a gente tá fazendo. Eu não gosto muito de... Você sabe, né? Já pedi pra você tirar foto, inclusive, do Instagram. Eu não gosto muito de falar do que eu tô fazendo no momento, assim. Não, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar agora, porque é uma oficina sobre o resultado do processo desse filme que a gente tá fazendo agora. É que eu acho que a gente tem que pensar no que falar, como falar e o que publicar a nível de frame, né? Porque, por exemplo, essas questões de streaming é muito comum. Você nunca viu eu totalmente caracterizado lá na internet, que eu não posso fazer isso. Claro. Porque senão tem uma multa que vale mais do que captamos até hoje com esse projeto. Então eu te entendo nesse sentido de que... verdade. Você não acha que é uma alta importância, não? Não, né? Você não julga, não? O quê? Você não julga que é uma alta importância minha, não? Não vou mostrar. Quem se importa, né? Tipo assim. Ou não?
Pode ser que ninguém se importe, mas não é sobre isso. Eu acho que é uma coisa sobre energia jogada no universo, assim, tipo... Também, embora É isso mais uma seja coisa totalmente mística. místico É mais uma e- coisa mística, eu acho. Não, mas eu acho que tem sentido também por uma questão até de... Às vezes você tá jogando pérola aos porcos também, sabe? Às vezes tem uma construção de uma ideia ali naquela imagem que sintetiza tanta coisa que não pode ser desperdiçada. Eu É acho. que a gente está tão acostumado com... A gente é o tempo inteiro absorvido por imagem, né, hoje em dia. Sim, sim. Facebook, Instagram, tudo tem muita imagem, tudo tem muita Sim, coisa. Então, a gente sim. banaliza muito a força que algumas imagens têm. E talvez aquilo faça muito mais sentido, seja a cereja daquele bolo lá, não agora. A gente tá vivendo ou a gente tá criando imagem do que a gente quer estar vivendo? É uma pergunta isso às vezes. Acho que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, no Instagram, na Sapucaí. Às vezes as pessoas estão mais instagramáveis do que se divertindo. Cara, eu não por tirei aí. uma foto nesse carnaval, muito orgulhoso. Não tirei uma foto. Eu tirei algumas, enlouqueci bastante, mas teve um dia mesmo que foi um dia que eu mais me diverti, que foi o dia que menos teve foto, que foi terça-feira. É natural. Mas também não vamos nesse papo de não tire foto, se divirta, não. A gente é mais do que isso. Não, porque às vezes você quer recordar também da diversão, você está se divertindo muito e você lembrou de tirar uma foto com aquelas pessoas que são muito queridas, assim. Eu vi fotos do Boi Todo que eu falei, uma persona, né, também, que eu me percebo no carnaval. Sim. Você me conhece, eu não sou essa pessoa tão disponível como às vezes eu pareço nos personagens ou no carnaval. Não. E eu... Não. Não. Então, tipo... E ali, eu vendo aquelas fotos, que foi um dia que eu me diverti muito, e eu também fui muito fotografado por pessoas aleatórias, né? E eu vendo, caramba, o que é isso? Que loucura, sou eu ou também sou eu? E isso também faz parte desse processo de atuação, que flerta com o documentário e que a gente está em nome próprio. Sim. Sou eu ou também sou eu? Né? Sim. Eu acho que nesse nosso... O seu processo comigo, só para não esquecer de romper disso... Não, diga. Me levou algo para a vida, assim. Eu acho que eu aprendi com você uma coisa muito grande... inconscientemente. Inconscientemente eu digo porque eu não me conscientizei disso durante o processo. Na verdade, eu fui me conscientizando à medida que o processo ia, e não foi você que me impôs isso. Que é o seguinte, esqueci. Bem importante. Dá pra ver que foi bem importante. Calma. Nossa, eu tô lisonjeado aqui, realmente. Calma, que loucura. Era que... Era sobre essa questão do empoderamento da força do que eu sou dentro desses processos. Sabe? Sim. E que eu descubro que eu descobri com você que todos esses personagens têm muito mais de mim do que eu imagino, e eu posso levar isso pra vida. Eu posso levar para os personagens mais cartesianos, para os roteiros mais rígidos em que eu não tenho domínio ou autonomia para interferir ou para mudar as falas ou o contorno da cena. Eu aprendi que na situação mais rígida que eu tiver, eu vou achar dentro de mim isso. Sim. Sabe? Eu aprendi muito com você isso. Assim, que bonito, de que o que há de demasiado sincero está dentro de mim. Sim. Ainda que esse personagem seja uma pessoa totalmente adversa a mim, tá dentro de mim. Cara, que bonito você falar sabe? Isso, porque que bonito. Porque eu achava, quando eu atuo também em outros projetos, não foram tantos, mas já fiz coisas de outros projetos de outros diretores enquanto ator, e eu sempre fiz isso, assim, buscava a verdade daquele personagem dentro de mim, assim. E eu ficava achando que isso não era ser ator de verdade, que eu precisava me desnudar completamente, esquecer de quem eu era, para entrar na pele do outro. Se eu tava buscando sempre em mim alguma coisa que eu tava trapaceando. Eu acho que é válido você se desnudar. E talvez eu acho que eu nunca me desnudei enquanto ator para papel nenhum que eu fiz. Eu sempre busquei em mim. É que eu acho que quando você acha dentro de você
você entende dentro das suas características o que há de potência em você para aquela malcaratice, ou para aquele carisma, ou para aquele cinismo, ou para aquela estranheza. Quando você busca dentro de você e aí sim você potencializa, você bota uma lupa, eu acho que isso vai ficar mais orgânico. Sim. É uma opinião. Eu acho que isso vai ficar mais sincero, vai ficar mais verdadeiro. Só que tem processos em que, de fato, o desnudar-se é muito importante. Por exemplo, nesse processo que eu estou fazendo agora, eu acho que há um híbrido desse desnudar-se e, ao mesmo tempo, de entender dentro de mim. O processo da série que você está fazendo. Do streaming, Porque existe uma heteronormatividade que não me compete, existe uma localização regional no Brasil, que é Rio de Janeiro, que não me compete, eu não tenho sotaque, eu não tenho... Então eu tenho que imprimir coisas que eu não tenho. E tem o fator nicho, se eu posso dizer assim, que é a questão da favela. Eu não sou periférico, eu não vim da periferia de Salvador. E ainda que eu viesse, falar da periferia do Rio de Janeiro é diferente. Você entende? Então eu tive que me deslocar muito de mim para absorver isso. Mas o modo como eu coloco isso para fora é muito importante que tenha dentro de mim. A maldade, enfim, falando daquele personagem. Mas eu quero dizer que, assim, às vezes você tem que fazer as duas coisas. Você tem que se desnudar, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser você. Talvez seja muito contraditório. Sim, sim. E nesse nosso processo disso aqui não é festa, desse nosso projeto atual, tu tá fazendo Isaías, que é um personagem que você já fez antes. É a primeira vez que você tá fazendo... Não é a primeira vez. Então, você tá fazendo a série que você tá fazendo um personagem desde 2021, ok. E agora você tá fazendo esse nosso projeto, isso aqui não é festa. E é a partir de um personagem que a gente criou juntos em 2021 também, olha, só antes da série. Sim. Que foi muita improvisação dentro de um cenário, de um escopo assim, de sinopse, de história pré-definido. A gente tinha ali uma história. Você é um cara que vai doar seus filmes numa ilha, e era isso só que a gente tinha. Chegando lá, a gente cria os diálogos, e você improvisa comigo os diálogos, e você interage com pessoas lá, enquanto personagem. E aí tem isso, né, também. E aí tu volta em outro filme com o mesmo personagem, um ano e pouco depois. Um ano depois, né? Que a gente, na hora que você gravou, foi um ano depois. Meio que a mesma situação também. Você não interage um tanto com outras pessoas, mas foi mais comigo, por enquanto. Sim, por até enquanto. Então você interagiu mais comigo. Mas é lembrar daquele mesmo registro, né? É importante frisar isso. O personagem do Isaías, Isso Aqui Não é uma Festa, ele, na verdade, ele vem de um curta-metragem. Sim. Qual é a grandeza? Sim. Mas eu fico pensando, porque eu já fiz isso também, e a gente vai fazer mais isso nesse filme que a gente tá fazendo agora. A gente tá no nosso jogo ali, a gente tá no nosso jogo de realidade e ficção, a gente sabe nossos limites e a gente sabe... Mas quando a gente vai interagir com outras pessoas que não necessariamente estão nesse jogo, pessoas reais, óbvio, né? Qual o limite ali porque no Qual é a Grandeza a gente até hoje tem nomes trocados. Para aquelas pessoas que a gente interagiu lá, você é Marcos, eu sou Murilo. Eu não acho que tem nenhum grande problema nisso. Porque a gente éramos nós mesmos, só que com nomes trocados. A gente não fingiu ser outras pessoas, a gente não enganou ninguém. Para além dos nomes que estavam trocados. Sim. Mas quais são esses limites éticos, assim, como você pensa no que, poxa, eu não posso enganar essa pessoa, eu não posso falar que eu sou também... Ou depois que você faz tudo e depois você fala, olha só, era tudo uma brincadeira, tipo, como uma pegadinha, assim. Ou não, isso tem que ficar também para além daquela cena, tem que ficar para a vida, porque... Enfim, essa encenação tem que ficar mesmo. Eu acho que, primeiro, aquela situação do Qual é a Grandeza, que é o mesmo personagem Isso Aqui Não é uma Festa,
é uma situação muito sui generis, né? Porque ali era o personagem era fictício dentro da Então, realidade. e a Então, gente, ali, mas de a gente vai fato, não continuar era... fazendo isso. De fato, não era como nos outros 2 filmes, que os Sim, personagens eram a gente mesmo. sim, Então, sim. tipo, eu tinha que ter a consciência de que eu era outra pessoa, mas ao mesmo tempo interagir com pessoas que existem. Eu acho que o limite tá sempre na ética do dia a dia. Sim, Assim, eu acho que eu não preciso dizer tudo sim. para a pessoa, desde que não dizer tudo não viole a honra, a dignidade, a pessoa que está ali comigo. Então, exemplo, eu posso abordá-la e fazer uma pergunta e conversar com ela. O que eu não posso é interferir na vida dessa pessoa de maneira a constrangê-la Sim, em nome da arte que eu estou fazendo. sim, sim. Entendeu? E tenho que estar aí, artisticamente, né, em termos de atuação, aberto aos estímulos que essa pessoa vai me dar. Sim, E responder como um personagem responderia. Essa é a maior dificuldade. Mas em relação ao comportamento, eu acho que tem que ser muito idôneo, né? Tem que ser muito justo, tem que ser muito limpo. Porque ali, O tempo para inteiro. contexto, sim. A gente vai deixar também o link desse filme que a gente tá falando. Esse não pode. Esse filme que a gente tá Esse falando ainda chama-se não Qual é a pode. Grandeza? Ele vai estar sendo exibido no Canal Brasil a partir de março de 2023. Mas a gente não pode Mas nem a gente pôr deixa, um a gente deixa fragmentinho, eu vou botar trechos nesse vídeo, eu vou botar trechos aqui. Mas contextualizando também é isso, né? A gente faz um filme que você é um diretor que vai doar seus filmes numa ilha e tá meio desenganado. E aí você doa DVDs dos seus filmes. Só que o seu personagem tá doando DVDs dos meus filmes. E aí quando a gente tá lá na ilha, a gente encontra alguns trabalhadores locais e a gente interage com eles são ótimos, nos oferecem muqueca, cerveja e tal. E a gente dá esses DVDs pra eles dos meus filmes, só que dá como se fossem seus filmes. A gente nunca falou pra eles que eles na verdade eram meus filmes, não eram seus filmes. É verdade, isso a gente nunca falou pra eles. Mas eu acho que isso de você dar meus filmes, eu acho que nem todo mundo que vai ver o filme vai saber que não são seus filmes, são os meus filmes. Talvez agora, quem viu o filme e esteja vendo isso vai saber. 3 pessoas. Mas... Acho eu acho que dá são outra seus camada, filmes. assim, dá uma outra camada, assim, de interesse, sabe? Sei lá, fica mais interessante, sabe? Eu acho. Eu acho que tudo bem, eu acho uma licença poética, gente. É uma mentirinha que Nesse caso não a vai mentira machucar faz ninguém, mal. não vai fazer mal a ninguém. Porque, Eles vão na ficar, verdade, nossa, não foi não, porque a gente quis. aquele filme não era do outro menino, agora eu estou me sentindo Era do enganado. outro. Vou Era porque a gente não se processá-los. deu o trabalho, na verdade, de explicar isso pra eles, porque isso não era importante, isso Não era importante, aviltante. não era importante. A gente não vendeu afetava a esses vida deles filmes, dessa forma. ou não. A gente só queria presentear aquelas pessoas dentro daquele contexto de desilusão daquele personagem, né? Sim, sim. E um daqueles eles filmes estavam super abertos a engraçados. dizer não também. E se eles dissessem Claro. não, a gente ia ter Óbvio. que... Isso ficaria muito engraçado. Ia no ser filme, ótimo inclusive. se eles não quisessem os filmes, ia ser melhor ainda. Se eles não quisessem. Mas eles aceitaram. E eu lembro que teve Eu acho que eles nunca que... viram, mas... Eita, não sei. Porque eles não tinham DVD, né? Olha, quem... Mas tomara que tenham visto, tomara que sim. Eu acho. Mas eu acho que são filmes até bem interessantes no sentido de compreensão. São filmes redondos. Sim, sim. Lembra que a gente tinha uma ideia de fazer uma live com eles depois, voltar lá Sim, a gente queria fazer se a expansão do passasse no filme. edital Né? da Bahia. Promover isso lá, né? E aí falar com eles, vocês viram, e agora? E aí virar outro filme, né? Mas a gente pode voltar lá e encontrá-los, eu acho. Eu acho maravilhoso isso de encontrar as pessoas que a gente Eu acho que trabalhou. pra esse filme que a gente tá fazendo, a gente pode colocar eles no filme, porque eles teve um papo de política lá, não sei se você lembra também. Sim, tem um papo justamente sobre a necessidade de mudança. E esse né? filme Sobre da a gente... dificuldade de viver sob aquele governo passado, né? Sim, lá na ilha. Tinha um deles que era a favor do governo, mas ele estava meio constrangido, assim. Eu lembro que os outros não eram, né?
os outros estavam meio que ele não sei o que, Exatamente. Tipo, transferindo a culpa, tipo, quem fez foi ele, quem é feio é ele. É verdade. Verdade. Tá aí, uma boa. Imagina a gente volta, Isaías volta lá. Sem dreads. Careca. Maravilhoso. Bem, amigo, a gente tem 48 minutos, ainda vai entrar trecho de filme. Eu acho que talvez a gente possa encerrar de alguma forma agora. Tá. Eu posso te perguntar coisa, assim, que... Mas, tipo assim, eu nunca tinha pensado que eu tinha que te falar sobre quanto que eu era agradecido, eu era grato e feliz e assombrado por aquele monólogo. Eu nunca tinha pensado que eu tinha que te falar isso. Isso veio agora nessa conversa. Entendeu? Não, entendi. Não, isso eu senti. Mas eu me refiro a perguntas que digam respeito ao processo mesmo. A maioria das coisas, tipo... Você já sabe como eu funciono. Mas claro. Mas eu imagino que tem coisas que você também tenha descoberto, como isso de eu encontrar dentro de mim um rolê, tipo... E isso facilita com essa questão de ligar e desligar, né? Porque quando eu te conheço, e a gente começa a fazer os primeiros com fome, né? E eu lembro do Com Fome, especificamente Com Fome no Fim do Mundo. Vamos para não ser egóico. A gente fez um primeiro curta, 10 anos atrás, né? Mais ou menos. 9 agora em março. Que foi quando a gente se conhece, que é uma ficção que eu já tinha feito. E você fazendo um personagem pequeno, porém importante pra história, que ia estar nos 3 atos do curta, assim, aí, enfim, fechar o filme, mas era um personagem pequeno, né? Talvez tenha sido o ator que mais me perguntou coisas, que mais queria entender por que você tava ali, não você, o personagem, qual é o porquê, pra onde vai, não sei o que, e eu fiquei, nossa, esse cara é muito estudioso, assim. E eu lembro que logo depois, eu ia fazer um outro curta ficcional, você tava morando já no Rio, e você mesmo assim quis ler para o protagonista. Eu já tava achando, ia ser difícil, porque a gente não tinha grana para trazer, não sei o quê. Mesmo assim, você leu muita coisa, não sei o quê. Eu falei, esse cara é muito estudioso, caramba. E a gente vai disso, de um lugar de ser muito cabeça e muito, muito... para um lugar de improvisação. Como é que você mudou tua forma de atuar? Ou não, você consegue fazer as duas coisas? Sabe? Eu consigo fazer a mesma coisa, tanto... Não que isso, não que o que a gente faz, porque o que a gente faz também é muito estudo, mas um estudo talvez mais empírico, né? Porque a gente tá fazendo esse roteiro, esse projeto, escrevendo juntos esse roteiro há um ano e pouco. Eu acho que são duas questões diferentes. Ali no Com Fome no Fim do Mundo, era o meu primeiro trabalho audiovisual, foi com você, naquele momento, em 2014, embora a gente só venha se juntar de novo 5 anos depois. Sim. Mas... ali, naquele momento, eu estava muito acostumado com o processo teatral. Sim. E no processo teatral, você sabe o início, meio e fim das coisas. E naquele curta, eu não tinha lido o roteiro. Por alguma razão. Entendeu? Então, para mim, eu tinha, pela primeira vez, um personagem que eu não tinha fala, numa linguagem que era inédita. Então, para mim, era importante saber qual era o meu percurso, minimamente que fosse. Então ali eu acho que foi por uma questão de entendimento. Não porque eu era um ator cabeça, até porque eu estava começando minha vida profissional. Sim. Meu DRT de ator é de 2014, meu primeiro filme, meu primeiro trabalho, meu primeiro cachê profissional foi nesse filme. Olha então acho que tinha um rolê de inexperiência também. Agora a gente volta para o Murilo de agora e por Isso Aqui Não É Uma Festa e que também corresponde ao processo de Neandertais, lá, aquele filme que eu queria fazer que vocês não puderam levar. Sim. Eu prefiro me robustecer de muitas informações antes, de ler coisas, para que eu não tenha dúvida nenhuma e esteja suscetível a tudo na hora do set. Eu ficava na dúvida do quanto dá de informação. Desculpa, termina. Não, acho que é isso. Acho que o set não é um lugar de você fazer muitas perguntas. Sim. Só se for o básico, do básico. Tipo, ou então de sugestão de coisas. Né? Que no set não se fala. O set tem que ser horizontal, não totalmente vertical. Mas, assim, eu entendo que a hierarquia ela tem que estar a serviço da funcionalidade. Né? Então, esse processo de entendimento, de leitura e de querer compreender, para mim, ele vem antes
Não à toa a Sim. gente leu, eu li Raiz do Brasil, eu li outros livros sobre a Então, questão da história do Brasil, da política, por isso aqui não é uma festa, para sim, justamente na hora enlouquecer na questão do sim, Laudemir e falar sim, coisas e isso fazer sim, sentido. sim, sim, sim. Então, para mim é isso. O importante é você ter conhecimento Parte antes de de um entrar. lugar de estudo, de conhecimento, para improvisar em cima disso e pirar em cima disso com algum embasamento Isso, mínimo, óbvio. Claro, claro, claro. isso, isso. É improvisar e é fazer esse cinema a partir do que a realidade nos dá também, a partir do que a vida nos dá, do que o tempo nos dá, do que a gente está falando, né, desse tempo da vida Isso. dentro do filme, só que partindo de um lugar de muito embasamento teórico e enfim, muita pesquisa. Porque como é que eu vou falar sobre uma questão tão delicada que está muito Claro, difícil de falar claro. sobre, que é essa transição política, sem entender o mínimo de passado. Sim. E todo mundo sabe que uma pessoa de stand-up comedy ou de improviso, ela só que eu não sou, longe de ser isso, é uma pessoa que é muito boa de improviso, ela tem um conhecimento de comédia, ela sabe de muita coisa e tem os conhecimentos gerais sobre a vida também, no caso da comédia, né? Que a pessoa tem que ter para naquela hora, opa, larguei, peguei uma pedra, peguei um burrinho do Flamengo, sabe? Tipo, e do nada ela fazer daquilo ali, entendeu? Acho que todo mundo tem que beber de alguma coisa e tudo serve, no caso do ator, tudo. A sua experiência no retiro, Seixonoe, sei lá como é que se fala, em 2015, pode te servir para um personagem, sabe? O que eu tenho pensado sobre isso, sobre esse processo também, e agora vendo as imagens, que a gente está fazendo um copião do que a gente filmou nessa primeira etapa desse filme, a partir desse edital do Retomada, a gente está montando uma primeira versão do filme, um copião, né, que a gente filmou no Rio de Janeiro. E o que eu tenho pensado, não que isso esteja acontecendo, mas o que eu tenho pensado para as próximas gravações é... Porque os nossos símbolos, né, o cenário que a gente está filmando, nosso objeto de estudo, nosso enredo do filme, ele é muito... Enfim, essa transição política, presidencial, transição de governo, esse momento do país, esses discursos políticos. E aí muitas vezes eu estou me pegando, por exemplo, a gente filmou um dia as pessoas assistindo um debate presidencial no Badomar. E fico me pegando no que eu vou colocar na edição desse debate, né? E aí, claro que eu fico seduzido por colocar as falas mais contundentes, né, dos candidatos. E muitas vezes essas falas mais contundentes, que dariam uma boa cena, são as mais óbvias, assim, as mais claras. É o candidato Bolsonaro falando os jargões dele mais famosos, ou outro candidato falando... E aí eu fico pensando, mas não é... É uma armadilha muito sedutora, assim, mas fica horrível se colocar no filme, porque vai ficar um filme cheio de situações das mais óbvias, das mais claras, as falas mais... E aí... De imagens e sons, e no caso do ex-presidente, ruídos, que a gente já sabe. Exatamente. Todo mundo sabe, porque todo mundo está soberbado dessas informações. E como a gente, então, enquanto... Agora, trazendo para atuação, né, dentro desse cenário, a gente com todos esses símbolos na cabeça, com todas essas leituras, com todas as situações, como é que na hora de dar o texto a gente não puxa também as coisas mais óbvias, possíveis, os jargões, as frases impactantes, como é que a gente consegue dar um texto improvisado, porém ainda sutil? É muito difícil também, né? Porque você tem que dar no mesmo tempo do texto, você tem que, por exemplo, você dá um texto no filme que a gente está fazendo sobre a questão do laudêmio, né, da taxa do príncipe de Petrópolis, que é a taxa que todo mundo que vai comprar um imóvel em Petrópolis tem que pagar uma taxa que vai para a família real. E aí a gente faz isso no filme e pensa, Murilo, vamos fazer um monólogo sobre isso e tal, não sei o quê. E você tem que contextualizar o que é que você está falando, então você tem que falar disso. Sim.
E como é que... Aí, Né? Como é que não fica óbvio que você tá falando disso? Tá óbvio que você vai falar disso, mas como é que... Você entendeu? aí é que vem o rolê do que você falou, que você falou que eu sou meio cabeçudo, a Alice Wegman também me disse isso no último processo lá do filme do Theo, mas eu acho que não é tão cabeçudo assim. É Agora porque pra mim essa é parte eu não vou cortar não, tem que ter Alice Wegman no nosso maravilhoso. Um vídeo. beijo, Alice, um beijo, Theo. É... Theo quem? Fala o nome do Então, garoto direito, Theo Popovic. Theo Popovic, O exatamente. Murilo está fazendo um novo Eu, longa do Theo Popovic com um grande elenco. Mas a continue, publi. continue. Ele faz a Continue. publi dele. Eu acho que é um processo de você ler sobre antes. Tem um negócio meio do ascendente em Pra não virgem ficar aqui. só na superfície do assunto. Eu Né? sou um pouco sistemático nesse sentido, já que eu vou ter que falar sobre alguma coisa que é muito específica, até para não falar merdinha. Embora Sim. enlouqueça no filme, né? Se você quer que as coisas venham dentro de uma manifestação artística bem odara, mas com uma informação de flechada, com uma crítica contundente, você tem que saber sobre o que você está falando. E a forma disso ficar interessante, na minha humilde opinião, é justamente quando ela é jogada de forma despretensiosa dentro de um contexto que é muito subjetivo e individual da personagem. Então eu tinha que contextualizar a questão do Laudêmio com a questão de vida merda que aquele personagem está vivendo, né? Então eu tenho que colocar isso na boca dele, não na boca do Murilo, né? Tipo, então, o que eu tô vendo? Eu preciso me mudar. Eu preciso mudar. Petrópolis é uma cidade interessante. Acho que eu vou morar em Petrópolis, mas aqui é frio, né? E é meio caro. Ainda tem a questão dos imóveis. Eu vou falar do Laudêmio. E aí do Laudêmio vem uma questão crítica. Então é realmente um processo de refletir sobre o que você está pensando. Entendeu? E aí cabe também a direção enfim. Parar. E não deixar também, porque você tá indo no seu raciocínio e tá fazendo suas ligações. Sim. E cabe a direção e depois a montagem organizar isso também para que fique ainda mais orgânico. Para que essa sua sistemática, né, apareça no filme de uma forma muito orgânica, que não mostre também a sistemática do pensamento. Sim, mas às vezes, se eu quero facilitar você, eu já penso no improviso de uma maneira que eu tenho que lançar essas ideias. O improviso é construído também. Eu tenho que lançar essas ideias, né? Como é que eu lanço essas ideias? Eu tenho que dar sentido a elas, do porquê que eu tô falando sobre isso. Sim. E aí como eu faço isso de uma forma que é muito... Qual é a graça disso? Como isso vai ficar mais artístico e menos professoral, menos militante, ou menos... Com a subjetividade do personagem. Se você deixar o personagem falar da maneira dele, do que ele quer dizer... Eu nem gosto de entender esse negócio com o personagem como uma entidade metafísica que você não controla. Não é isso. Quando eu digo deixar o personagem falar, é deixar ir pelo fluxo de pensamento do querer daquela pessoa, do que o personagem está querendo dizer com isso. Aí eu acho que vai ficar muito menos de vou explicar o que é Laudêmio, vou explicar o que é Petrópolis, vou explicar o que é isso, entendeu? Porque para a pessoa não vai, ela não precisa explicar para outra tudo tintim por tintim. Né? É sobre... Ela já sabe. Sim. De algumas coisas, e mesmo entendeu? que não saiba, né? Se ficar lacunar, se falar que ele falou, teve uma hora do filme ali que falou do negócio de um posto, não sei, só vai e pesquisa, né? O filme não é o fim. Não, ele não tem essa obrigação. Aí você vai pro livro. Exato. Ele só tem a obrigação de, quando faz crítica, de que essas críticas sejam contundentes quando está fazendo uma crítica sociopolítica. Sim. Isso é uma obrigação, mas a gente não tem uma obrigação de ser um compêndio. Sim. De uma antologia, né, filosófica, sociológica, política sobre as coisas. Graças a Deus. Para isso a gente vai para os livros. Sim. Né? Mas tenho vivido tenho pensado nessas questões, montando esse copinho maior agora que eu estou montando o filme, que é... em especial nas partes documentais, né? A gente filmou o 7 de setembro, filmou a posse, filmou alguns discursos dos candidatos, filmou os debates e é claro que tem momentos muito icônicos e que eles falam o que a gente espera que eles vão falar, que as pessoas se comportam da forma que a gente espera que elas vão se comportar. E aí, mas
quando se coloca no filme, na timeline, na linha de edição, na linha do tempo do filme, fica parecendo um grande melhores momentos do Corrida Presidencial. Não é isso que a gente tá fazendo, sabe? Então acho que eu vou fazer um filme dos piores momentos, assim, na verdade. Eu acho que você vai ter Dos que fazer uma momentos grande peneira, né? Das Tipo, piores partes do debate, das piores partes das falas dos presidentes. Mas Porque senão... como é pra você esse processo Mas não só de... isso, né? O que é que eu quero construir de discurso com essas falas, enfim. Como é pra você esse processo que você falou agora de que você decidiu pegar os piores momentos, assim? Como é pra você essa peneira do que é relevante artisticamente, tanto dentro da seara documental, como, já que a gente está falando sobre atuação, como numa atuação, assim, o que para você é o mais importante a nível tanto de pegar o que já foi filmado, como a nível de dispositivo também que você lança para atores e tal? Então a tentação inicial é Isso. mostrar respostas. Uhum. E eu tenho essa tendência quando estou escrevendo, assim, que é sempre, acho que é uma coisa de todo roteirista, né? De sempre ser ir para um lugar muito descritivo, sempre ser menos elegante do que eu gostaria no começo, assim. E aí depois a gente vai moldando e vai tirando e vai chegando num lugar que parece que chegou ali por acidente, né? Que também passa por esse lugar de criar durante o processo, de ser contaminado pelo processo, de ser moldado, de coisas das coisas serem transformadas e retransformadas no processo. Essa peneira você faz enquanto imagem ali, na hora do vamos ver, na hora que você está fazendo. Agora, o que se transforma, é isso, o que salva esses processos é na hora tentar não olhar para o óbvio, tentar não olhar justamente para onde... E quando o ator não está entregando o que você necessariamente quer? E aí as situações podem ser as mais diversas. Dele não estar rendendo, dele não ser tão bom, de você estar querendo uma coisa, a pessoa pensou outra. Sim. Como é que você joga essa subjetividade assim? Ou de você mesmo ter mudado o roteiro e aí ter pensado a cena, mas essa pessoa pode ser eu, pode não ser eu, pode não ser uma pessoa que você conhece muito. Como é que é isso? Cara, nesse caso de que não tá rolando, isso é muito mais fácil não rolar do que rolar, né? Sim. Sempre. Acho que é continuar tentando e através de outras formas. Eu acho que não é repetir o mesmo texto, porque aí vai ficar uma coisa que não rolou no improviso. Não é improviso, nunca é improviso, né? A gente tá falando sobre isso, sabe? Dentro desse escopo do que a gente está estudando e pensando, e ali vamos tentar reagir ao momento e tal. Mas acho que aí repetir pra mim não sei se seria uma solução, seria tentar talvez ir para outro lugar mesmo, outro lugar físico até. E para se deparar com outra situação, se deparar com outros estímulos visuais, físicos e aí tentar a partir daqueles outros estímulos recriar aquela situação e falar do que eu queria que tivesse dito no filme, naquela cena. Sim. Aquele discurso que a gente quer que esteja, né, no filme em algum momento, que vem de outra forma, em outro lugar, em outro contexto, porque naquele lugar, naquele espaço, tempo não deu certo. Porque às vezes é o lugar, porque às vezes é o clima mesmo, porque às vezes sabe? É a cena, porque às vezes de fato a gente desconcentrou também o ator, porque envolveu ele muito nas questões ali de produção, ou porque a gente, né? Ou porque deu errado mesmo, sei lá, ou porque, sei lá, não deu muito certo ali por questões de logística, por questões de que... E aí a pessoa tá meio, velho, vamos fazer aqui e aí o mais fácil, quando desconcentra, quando dá errado, quando a gente também erra com o ator, ele vai pro lugar dele mais confortável, ele quer fazer essas associações mais lógicas, sabe? Pra cumprir. Mas eu me refiro sobre essa questão de
processo com atores, para também desmistificar uma ideia que pode ser passada através dessa nossa conversa aqui, de que você precisa ter uma intimidade, então tá sempre num lugar de autoridade com o diretor, porque essas coisas podem acontecer, né? Sim, E sim, aí de não render, então como e de não ter esse espaço de troca que a gente tem, de como é que eu me resolvo, né? Então foi muito por sim. isso a pergunta. É muito diferente, né, você fazer... a forma como a gente tá filmando é uma câmera só, claro, normalmente é uma câmera só, né? Tá falando aí já de série, de streaming, já é outro rolê, mas... No nosso jeito de... Como a gente tá filmando esse filme agora, a gente não costuma refazer cena e fazer take só em um ator e você tem que estar só dando texto e outra cena. Por mais que tenham cenas ficcionais, a forma como a gente está filmando, a gente tenta filmar de uma forma, entre aspas, documental, né? Sim, mesmo A gente o tenta mais filmar... ficcional dos trabalhos, a gente tenta fazer de uma forma... E isso também, quanto mesmo assim, encenação, né? A gente está filmando, tenta fazer sempre poucos takes, tenta fazer, né? Pegando ali claro, mesmo no documentário a gente faz mais de um take, óbvio, não é sobre isso, mas assim, claro que você filma numa ficção, a depender da ficção também, você vai ter que cobrir, fazer muito plano de cobertura, vai ter que fazer plano contra plano, vai ter que... Que você pode não utilizar, mas você tem que ter. Sim, um controle maior de set, um controle mais absoluto ali do que entra em quadro ou não, né? Do som, o som é muito controlado também, tem que ser o som cênico ali, silêncio absoluto. Vamos lá, galera, e tal. E a gente não faz, a gente não pede silêncio quando tá filmando, a gente não fecha a rua, a gente não... Né? A gente faz algumas mínimas alterações assim no cenário. Quando filma interno, a gente normalmente filma externo para não ter que fazer alterações. E isso também acho que interfere na atuação, né? Porque você, eu imagino, né? E também já tive nessa situação de estar num set de ficção mais clássica, não é mais clássica, né? Mas num set de ficção, só ficção, que a gente está fazendo ficção documentário, né? E que no que a gente está fazendo a gente consegue, nesse filme em particular, né? Que a gente está filmando também muita coisa que é só documentário. E a gente quer ter o mesmo registro de imagem quando a gente está filmando a nossa cena de ficção, de encenação. Acabamos? Acho que sim. Acabamos. Eu vou dar pausa aqui. E você falou que tinha que ir 1 hora, né, amigo? Então acho que é isso. Por favor, eu vou parar aqui também o vídeo. Parei o áudio.